Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Não importa a hora que você esteja assistindo a esse culto, você será visitado pela egrégora do Evangelho da Noite, que vai realizar na sua casa esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no seu lar. Olha que maravilha! E, tradicionalmente, nós vamos fazer a leitura de uma página desta feita do livro O Pão Nosso, e é a lição 147, não é só. E hoje nós estamos iniciando o culto do dia 6 de fevereiro de 2025, tá? Então vamos lá, fazer essa leitura da página de harmonização. Deixa eu botar uma luz para ajudar o tio Mauro a ler. Não é só. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8. Então ele está falando do quê? Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. É até a lição de hoje, que a gente vai ler ali a parte lá do Evangelho que a gente vai analisar. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto pode constituir modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas a praticar o bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio do edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado,
ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesadas máscaras ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? E graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, a São Francisco de Assis, o patrono da Aliança da Fraternidade e da nossa reunião, a falange de São Francisco de Assis, aos espíritos benfeitores, protetores, inspiradores. Queremos agradecer desde a última reunião que tivemos, agradecer a toda essa espiritualidade que nos visita por ocasião desse culto e todos aqueles espíritos que nos protegem no dia a dia, que são os protetores individuais e de família, que graças a essa egrégora que realmente realiza esse culto, nós possamos mais uma vez estar em contato com as vibrações mais altas e as frequências mais altas da espiritualidade, que vem à nossa casa, que vai nos visitar e que vai nos encontrar com as portas e janelas abertas à visita dessa egrégora, dessa caravana, que vai sanitizar os nossos lares, os nossos templos, os nossos corpos e possibilitar a realização desse culto, que nós possamos subir um grau de frequência na direção da harmonização e da reenergização. Que nós possamos, então, adquirir esses ensinamentos e entronizá-los dentro de nós, de forma que possamos levá-los a todos os lugares nos quais circulamos nesta contemporaneidade. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 12 e agora vamos estudar hoje só 3 versículos, de 32 a 34, que o pastorino intitulou Os Tesouros. Mas que nós vamos ver que está excelentemente disposto no Evangelho de Lucas, assim como nos outros, mas o de Lucas tem uma didática toda especial, porque na verdade está desdobrando esse tema, né? De os tesouros. Então, quais são os nossos tesouros, aos quais estamos ligados? Não é? Só Mateus e Lucas que retrataram essa passagem, tá? E o Mateus destrinchou mais, porque é um outro evangelho e foi escrito com uma outra lógica, tá? A gente vai ver, mas que é interessante a gente analisá-los juntos.
né? Então, Lucas, continuando, não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Porque onde está vosso tesouro, também estará vosso coração. E em Mateus, ele narra 3 versículos mais, porque em Lucas foram só 3 versículos, aqui em Mateus são 6. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada no corpo são os olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se os teus olhos forem doentes, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grande são essas trevas! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções não pode servir a Deus e a Mamon, né? Que era um outro Deus mais materializado, que a essa época aí eu nem sei te dizer muito com materializado, ou o que quer dizer isso, porque o Velho Testamento, né, e todas as práticas são muito materializadas, são muito materiais, a prática da religião é uma coisa exterior, entendeu? Que tinha os sacrifícios, você sacrificava animais em holocausto, né? Queimando também, né? Não só sacrificava matando, mas depois queimava para aquilo subir aos deuses, em ofertas para os deuses. E também muitos preceitos, muitas regras para você fazer ali no dia a dia, né? Então a religião era uma coisa muito externa e, portanto, muito materializada. Nesse caso aí de você ter que comprar os animais para fazer, daí em holocausto, daí a famosa cena, né, quando o Cristo expulsa os vendilhões do templo. Os vendilhões eram pessoas que ficavam ali no átrio, no pátio externo do templo, que era um ponto de encontro, né, porque assim não tinha muitos lugares públicos na época, né? Você não tinha assim muitas praças, teatros, clube, atividades de lazer que as pessoas fizessem em grupo, né? E aí, tanto é que mais tarde vai aparecer
atividades desenvolvidas lá no Coliseu, né? Ah, vamos jogar uns cristãos para os leões comerem. Então isso aí era um tipo de show, de lazer. Aí todo mundo se encontrava lá nas arquibancadas do Coliseu, né? Mas tinha outros shows, disse que tinha batalha naval, né? Que eles enchiam toda ali a arena do Coliseu e tinha efetivamente barcos, né? Mas tinha também corrida de biga, aí também podia ter a luta entre os gladiadores, tão bem abordada naquele filme Gladiador, e tinha esses outros shows sádicos, né? Shows de sadismo mesmo, né? Botar as pessoas para serem comidas, ou deixavam as feras lá uns dias sem comer, depois soltavam lá as pessoas que eram condenadas, no caso dos cristãos, eram condenados por serem cristãos. E aí o povo ficava lá assistindo da arquibancada, olha isso. No caso dos gladiadores, né, um dos gladiadores tinha que morrer no final. Quer dizer, se você comparar hoje com o MMA, essas coisas assim, o F-Fighter, não sei o que lá, assim, tem aquela vertente bélica, violenta do homem que vai lá assistir briga, né? Que um vai socar o outro, que de repente sai sangue, de repente nocauteia, né? Olha o Maguila aí e tantos outros com sequela. No caso lá dele era boxe. Então, essas outras lutas, elas têm algumas regras e não pressupõem uma morte no final. Então a gente melhorou nesse sentido. Pelo menos a gente não está esperando que alguém morra no final. Mas a linha violenta continua. Mesmo nos jogos que são virtuais, né? Nesses joguinhos, games, telegames, joguinhos eletrônicos, tem muita, a maioria é porradaria, né? É um monstro contra o outro, mas estão se socando, estão se batendo, dá um soco, espirra sangue. Os joguinhos, para quem não conhece, são assim, né? A não ser que seja um futebol, tem os joguinhos de futebol, mas a maioria de luta, né? Aí não interessa se é um monstro, mas não é ser humano, é um monstro, mas tá lutando e tá, às vezes acaba em morte, enfim. O conteúdo violento continua. E naquela época não tinha lugar assim de lazer, então assim, Deus tinha feito segundo o discurso bíblico, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, era um preceito para você trabalhava de domingo é o dia 1, tá? De domingo até sexta e descansava no sábado, que é o 7º dia. E é assim até hoje no judaísmo. Se você for lá em Jerusalém, chegar domingo, a domingo começa todo aberto. Domingo é o dia 1 da semana. Entenderam? E o que acontecia no dia 7º? Também era para isso, né? Que aí você ia descansar, e o que você fazia no dia de descanso? Você ia para a sinagoga. Entendeu? Ia encontrar as pessoas lá nesse pátio, até quem não era judeu tinha acesso ao pátio, e o povo que tinha gente lá trocando dinheiro, né? Tinha os cambistas. Eles ficavam lá porque geralmente uma parada muita gente fazia, se bem que não podia, né? Para os judeus não podia fazer nada no sábado, a não ser ir à sinagoga. Mas para quem não era judeu, fazia troca de dinheiro e podia levar alguma coisa para fazer escambo ou vender,
e no caso dessas pessoas que levavam os animaizinhos, um preá, uma pombinha, para o cara já tá lá, comprava para oferecer em sacrifício lá no culto. Então você vê, é uma religião muito materializada. Aí o que vai vir depois? Vai vir depois que quando vem a Boa Nova e que o Cristo se oferece, ó, eu sou o Cordeiro de Deus. Que aí o Cordeiro geralmente era o sacrifício da sinagoga dos sacerdotes, né? Quando era um culto maior, então todo mundo aquela comunidade estava representada no sacrifício daquele cordeiro, que era um animal caro, que não era uma coisa que você dispusesse com frequência. Então, geralmente era oferta da sinagoga, dos sacerdotes. E aí vem o Cristo, muita gente muito cristão e espírita não entende a questão do eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A frase não é bem essa, mas foi traduzida assim. O Cristo vem se apresentar então como com O maiúsculo, o sacrifício. Então eu sou filho de Deus, eu vou ser sacrificado no lugar do Cordeiro, eu sou o Cordeiro que vai tirar o pecado de todo mundo. Por isso que os irmãozinhos das outras linhas todas do cristianismo, veja bem, estou falando cristianismo, tá? Os que seguem Cristo, não estou falando de catolicismo, testemunho de Jeová, batista, maronita, judeu, a igreja católica ortodoxa grega, ortodoxa russa, que são todos cristãos. Mas eu não estou falando disso aí, não. Estou falando que o Cristo, a mensagem do Cristo, que o Cristo realmente falou isso, mas ele não queria dizer, como essas outras linhas interpretam, que ele estava morrendo para tirar o pecado de todo mundo da face da terra. Não. Ele estava morrendo para mostrar o caminho que você pode fazer sem se sacrificar, né? E ser ditoso. É um caminho que você percorre, que é o que ele veio trazer, que você vai ser ditoso, você não vai gerar karma e você vai seguir para frente e para o alto, como já dizia lá nas lides espíritas, né? Para frente e para o alto, num rumo ascendente da espiritualidade, seguindo a palavra do Cristo, que é claro que não é o que a gente faz. E aí por isso que a gente fica tendo que voltar para esse orbe para saldar as nossas dívidas, esses karmas que a gente gerou aí ao longo da nossa evolução. Então, uma das coisas que o Cristo veio trazer foi essa mensagem de que a religião não era mais feita de movimentos externos. Por isso que ele começa a fazer cura aos sábados, para mostrar que não tem nada a ver esse negócio de não fazer nada ao sábado, pelo menos no cristianismo. É claro que os judeus continuam lá com os preceitos deles. E ele começa a mostrar que essas coisas externas, ele vai mostrar de várias maneiras. Então, para vocês terem uma ideia, como é que está tudo super encadeado, muito bem encadeado, de forma que é tudo didaticamente encadeado. Você olha aqui, ele, no último... Na nossa última culto, a gente tratou
do que? Nós tratamos exatamente, vamos ver aqui, dois cultos atrás daquela parábola, né, que ele lançou para o povo, e ele estava falando do desapego às coisas materiais, e que as coisas não eram feitas no âmbito material. A evolução não se dá no âmbito material, né? O material é para fazer, para testar, para provar, mas não você... Deixa eu ver aqui. Assim, os resgates são no âmbito material, mas eu fui procurar e perdi a página, mas já vou achar. Os tesouros. Então, o que ele está falando? Ele veio da última culto de não adianta você entesourar na terra e não ter os tesouros no céu. Então ele continua, tanto é que o nome dessa passagem são os tesouros, que vem da parábola daquele moço que tinha muitas herdades e muitos haveres, e ele disse que ia até construir celeiros maiores para poder guardar a riqueza dele. E que aí, na parábola que o Cristo está contando para o povo, vem uma voz divina e fala: louco, tonto, essa noite te pedirão tua alma. Te pedirão é uma forma de dizer que ele vai retornar ao reino dos céus. É uma forma adequada àquela época, que não vai ninguém, nem Deus, chegar e dizer: me dá tua alma de volta, porque ele não vai deixar de ser ele, apenas vai mudar de plano. Mas, em mudando de plano, ele não vai levar aqueles grãos, aqueles celeiros de haveres que ele possui, que é o que está dizendo aqui, né? E ele está agora refinando. Quer dizer, ele fala em dado momento para o garoto: eu faço tudo, eu sigo, né? Um jovem que tem muitas herdades, né? Tem muito que herdar, tipo São Francisco de Assis. E aí ele fala, mestre, o que mais falta? Aí ele fala: vai lá, distribui suas riquezas com os pobres e volta para me seguir. Isso é a linguagem da época. Não é para você que é riquíssimo chegar lá, dar tudo e vai viver embaixo da ponte, porque isso é desequilíbrio. Você vai ser mais um para dar trabalho para a espiritualidade. E você, com as suas herdades, você pode ajudar muitos. O que ele quer dizer é que você se desapegue, que é a mesma lição daqui de hoje. Que você se desapegue das coisas. Não é você não ter as coisas ou dar todas as coisas. É você se desapegar delas. Porque, claro, a pessoa nasceu numa família rica, herdou, ela não tem culpa, né? E o que ele está falando, mas é se a pessoa vai ficar fascinada com esses bens, se ela vai fazer loucuras para manter esses bens. Então, quando ele fala, né, não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Então, o reino já está dado para nós. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Ou seja, faça um acúmulo de patrimônio de coisas que não são materiais, que não são desse mundo, que você possa levar para o outro. Um tesouro inexaurível nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Porque onde está
vosso tesouro também estará vosso coração. Ou seja, como você vai pertencer a um plano espiritual e fazer uma sintonia com Deus, fazer a metanoia e não ter mais que reencarnar, ser tão evoluído que não vai mais precisar de um corpo físico para evoluir, quando é que você vai quitar as suas mazelas com a materialidade, ainda tendo que vir aqui e pagar materialmente as coisas e sofrer materialmente? Quando fizer a metanoia e se unir a essa matriz energética do universo que é Deus, não é um senhor, um espírito igual ao nosso, é uma matriz energética, é essa plataforma energética onde todos os programas são rodados. Os programas somos nós, as almas individualizadas, né? Então, nós somos pequenos aplicativos e programas que rodamos nessa matriz energética. Mas isso só vai ser acessível a gente quando a gente fizer essa fusão com Deus, que é o Deus imaterial, a plataforma, quando a gente for energia também, só energia. Então, por isso que eu digo, a pessoa, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que é isso? É para fazer... O Francisco de Assis foi um missionário. Ele fez aquilo para demonstrar o caminho, para reforçar, né, o caminho que o Cristo veio trazer. Então, ele doou tudo e viveu na pobreza. Mas o comum dos mortais, que não tem que não é esse missionário evoluído, como já era o Francisco, que já tratou isso lá do outro lado, qual é o seu dever? Primeiro, botar em primeiro lugar as coisas de Deus. O objetivo de você se melhorar, de você fazer bem ao próximo, de você controlar os seus maus instintos, né? E tentar eliminar inveja, raiva, ódio, e trocar tudo por a bem-aventurança, servir ao próximo, entendeu? E aí colocar isso em primeiro lugar e não ajuntar. Eu vou trabalhar que nem um louco, não tem nenhum momento que eu possa ir numa igreja, num templo budista, seja lá qual for a sua religião, num centro. Eu não tenho tempo porque o tempo todo eu estou trabalhando para juntar dinheiro, né? Mesmo o moço que estava no governo aqui do Rio de Janeiro, que desviou dinheiro, aí ele ficou anos desviando dinheiro, ele desviou tanto dinheiro que ele não consegue gastar numa vida, né? Foram mais de 400 milhões por baixo de reais. Então você vê, ele mesmo roubando, ele continuou roubando e a vida dele virou uma roubalheira só. E agora? Faz o que com isso? Puxou uma cadeia, está em casa, mas assim, não está desfrutando plenamente do dinheiro. Por quê? Porque o primeiro plano dele é a materialidade, é o juntar o dinheiro. Tá com o dinheiro junto, e daí? Querer usufruir isso. Entende? Então, mesmo que seja de forma lícita, mas você não deve. Isso aqui é uma recomendação que eu estou repetindo, a do Cristo. Tá? No Espiritismo não tem pecado, não tem, né? O Cristo disse, esse caminho aqui é o ditoso, que eu vim trazer e morrer, né, para que agora não precise mais fazer holocaustos, nem ter sacrifício, né, seja de animais, de plantas, seja lá o que for, e eu vou ensinar o caminho que é ditoso, que não precisa de nada disso. É você estar ligado a Deus, fazer a metanoia, que é o que é simbolizado lá durante a homilia, a Eucaristia, né, na missa católica, que é essa união
com o Deus, e quando a gente vai se tornar só espíritos individualizados sem matéria. A gente vai evoluir tanto que não vai mais precisar encarnar, vai continuar evoluindo. O Cristo, quando veio aqui, que era um espírito crístico, que nem mais tinha corpo, né? Foi toda uma engenharia para ele poder ter aquele corpo que era visto por nós bem grosseiro, nós éramos mais grosseiros e mais materializados do que somos hoje. Ele continuou evoluindo, ele estava fazendo essa missão junto a nós e também fazendo a evolução crística dele, né? Então agora nós vamos passar para o passe. Sabia disso? Nós vamos nos colocar de forma bem confortável e vamos seguir esses mantras que eu vou ler, seguir mentalmente e ir dando a abertura para os que a equipe de São Francisco de Assis, né, ou do santo de sua preferência, que você tem afinidade, ou os seus guias e protetores espirituais possam, então, dar esse passe, que é uma reharmonização das suas energias com a reenergização dos seus corpos. E vai também dar um passe na sua casa, no seu lar. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz, todos da nossa família sanguínea e da nossa família harmônica. Intimamente pedimos forças para resolver em nós, para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis
e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Nós queremos agradecer a realização de mais esse culto. E é claro que agradeceremos também a toda essa espiritualidade, os nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, e ao nosso patrono e sua falange maravilhosa, que possibilitaram a realização desse culto do Evangelho da Noite em nosso lar. Que nós possamos ter tido os nossos lares visitados e sanitizados, e também reharmonizados e reenergizados. Que possamos levar para a nossa vida de convivência e os outros ambientes dos quais fazemos parte, levar essa vibração maravilhosa que aurimos durante esse culto. Que possamos ter as nossas dificuldades ungidas com esse bálsamo benéfico, que nós possamos ser auxiliados no nosso caminho do dia a dia, envoltos em vibração maravilhosa, protegidos, amparados e conduzidos. Queremos pedir ainda por todo esse planeta Terra, a Gaia, pela um quanto de energia para a transição planetária, um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, e para todos aqueles que estão em posição de liderança, todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, possam receber humildemente a nossa contribuição de um quanto de energia e muito mais, Senhor. O envolvimento de todos esses líderes materiais, que todos possam ser envolvidos, amparados e conduzidos, principalmente nesses momentos difíceis, durante esses momentos difíceis da nossa humanidade, do nosso planeta. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas rogativas por terceiros, encarnados e desencarnados, e também colocar as nossas demandas junto à espiritualidade. Senhor Jesus Cristo, pedimos autorização para encerrar esse culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 6 de fevereiro de 2025, dizendo o lema da nossa casa, que é paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Senhor. Graças a